A voz é um dos principais meios de comunicação existente. E eu quero saber, você tem cuidado da sua voz? Existe uma ligação da voz com a alma. Existe algo na voz que transmite uma cor que só uma pessoa tem. O ser humano se eleva através da fala. – 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Preserve, escute, sinta. Ressoe. Desenvolva. Cuide da sua voz. No dia 16 de abril, essa semana, terça que passou, comemoramos o Dia Mundial da Voz, que tem um objetivo principal de falar, de abordar a questão da prevenção. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo pela primeira vez aqui no Sinta-se Bem, no seu consultório novo, Lígia Mota. E eu já cuido para falar com as palavras, Lígia. Que responsabilidade! Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Falando sobre a questão do Dia Mundial da Voz, que passou, e é importante justamente para essa questão de alertar sobre a questão dos cuidados com a voz. Que tipo de cuidados que a grande maioria da população que não trabalha com a voz, ou trabalha, né, porque a gente precisa para se expressar, falar, posso ter? Que tipo de cuidados que eu posso ter com a minha voz? O maior inimigo da voz é o cigarro. Então, se você não é amigo da sua voz, você fuma. Se você é amigo da sua voz, não fume. Tudo que está relacionado à saúde geral é importante para a voz, como dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos. Mas para manter a saúde da voz, e principalmente quem é o profissional da voz, a gente recomenda fazer uma avaliação com um profissional, especialista em voz, para saber se você está usando adequadamente a sua voz. Como, por exemplo, o teu tom de voz está adequado quando tu falas? Quando tu quer passar alegria, será que tu usa o tom correto? Será que tu está falando muito triste, aquilo que deveria ser alegre? A tua mensagem está sendo bem conectada com o teu pensamento? A tua voz às vezes está muito no nariz, está muito aguda, muito metálica. Então às vezes tu pode estar usando uma voz inadaptada e isso vir a trazer prejuízos e até talvez alguma doença da laringe, que a campanha busca isso, fazer a prevenção, como tu falaste. Toda voz pode ser trabalhada, por exemplo, a gente acaba julgando as pessoas sem perceber, já é inconsciente, pelo timbre vocal. Se eu chego pra ti e falo assim, tudo bem? É diferente de eu falar, tudo bem? Tá tudo bem? São duas formas bem diferentes de se falar. Se eu tenho uma voz mais infantil e uma voz mais impostada, uma voz grave, talvez, grave, exatamente, grave, tem uma diferença até de como eu recebo aquela mensagem. Exatamente. Uma voz aguda, como tu falaste, às vezes não é agudo pelo tom, mas sim pela maneira como eu articulo, como tu fizeste. Infantil. Tu falou assim, com essa articulação aqui, né? Tu, ao invés de verticalizar, tu horizontalizou, exatamente. Tá certo, né? Então a tua voz, a tua caixinha aqui do rosto ficou mais estreitinha e ela ficou então com uma cara mais de um som agudo, parecendo uma voz aguda, infantilizada. Então essa voz vai trazer qual a percepção? Que tu é insegura, putz, tão infantil ainda. E a voz grave vai passar, uma voz mais média vai passar credibilidade. Mais credibilidade, firmeza, certeza. Só que às vezes o que pode acontecer é que tu fique com a voz grave demais, forte demais, dura demais. E que tu use sensibilidade também. Exatamente. Tem algum exercício que a gente possa passar para o pessoal que está nos assistindo? É claro que o ideal seria, o exercício para cada um, para a finalidade que deseja,
mas algo que a gente possa fazer para que a voz não tenha tanta fadiga, para que o pessoal em casa possa cuidar mais da voz, né? E não danificar, enfim. Eu gosto sempre de chamar atenção para um exercício que a gente chama de sons nasais, que também no canto se usa muito, que fala a boca que usa. Esses sons nasais, eles não sobrecarregam as pregas vocais, as cordas vocais, e eles ajudam a ele colocar o foco de ressonância mais acima, no rosto. Então ele projeta a voz para cima e não deixa a voz para baixo abafada, que seria esse som do Então eu abro a boca, inspiro levemente e faço ou É quer quase fazer um mantra, pouquinho? né? Isso! Quase uma meditação. É quase uma meditação, já dá até fica calminho. Eu já fiquei zen aqui. É. Então é de novo. Então tu vai dizer meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. E aí a voz vem, ó. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Como é bom estar contigo. Como é bom estar contigo. Sinta-se bem. Isso. Bem natural, sinta-se bem. Né? Quanto mais natural. Isso o pessoal faz antes de falar. Tu pode fazer tanto como pode fazer Agora um exercício que pegue mais fonte, que são as cordas vocais, são exercícios que muitas pessoas conhecem, que são os de vibração. Que pode ser brrr, pode fazer brrr, mas sempre com delicadeza, não brrr, não brrr. Esse que é o risco, fazer o exercício errado. Por isso é importante a orientação. Adorei, Lígia. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Foi um E prazer. lembrando, né? Não vamos fazer exercício, olhar pela internet, baixar e fazer, porque é preciso procurar um especialista na área. Adorei.